Olá, aqui é a instrutora Amanda Mendonça, do Grau Técnico Olinda, e hoje nós vamos falar sobre a escala de Apgar. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar nesse nome, né, que é estranho para a maioria das pessoas. Esse nome ele vem escrito ali no cartãozinho da criança, né, quando a maternidade informa qual foi a nota que o bebê recebeu quando nasceu, ou pode vir também num documento também cedido da maternidade no momento da alta. Mas o que isso quer dizer? Qual a importância que isso tem para o bebê? Então, a escala de Apgar, ela foi criada pela doutora Virginia Apgar, por isso que tem esse nome, e ela tem o objetivo de avaliar a vitalidade do bebê. Então, o bebê ele vai receber uma nota de acordo com a forma com que ele nasceu, o que ele apresentou quando ele estava nascendo. Então, quem assistiu à aula anterior que falava sobre os cuidados com o recém-nascido, pôde observar que a gente seca o bebê, a gente vai ter os cuidados com esse bebê, porém, enquanto está prestando todos os cuidados ainda em sala de parto, o bebê é avaliado. E ao final dessa avaliação, ele vai receber uma nota para o que ele apresentou diante daquela equipe. Então, cada item proposto nessa avaliação, que foi feita por essa doutora Virginia, o RN, né, o recém-nascido, ele vai receber uma nota que vai de 0 a 2, de acordo com o que foi avaliado ali nele. E no final, a soma pode dar 10. Como vai ser feito isso? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, dependendo da nota final atribuída ao recém-nascido, o pediatra pode tomar algumas condutas para auxiliar o neonato, que é aquele que nasceu agora, né, o bebezinho, durante a transição extrauterina. Por quê? O bebê ele estava aconchegado no útero, estava numa determinada temperatura, ele não sabia respirar ainda, né? Toda a circulação dele vinha da mãe, a oxigenação dele vinha da mãe. Então, ele vai precisar de um período de adaptação. Ele vai nascer com uma coloração e vai mudar essa coloração ao longo do tempo. Existem bebês que nascem com um tônus muscular mais flácido. Depois ele vai recuperando, vai ficando mais fletido, né? Que a gente sempre vê o bebê com os bracinhos encolhidinhos, as perninhas encolhidinhas, que a gente chama de fletido, que era a posição que ele estava dentro do útero. Então, para cada atividade dele, a frequência cardíaca, tudo isso vai ser pontuado e ele vai ganhar no somatório total até 10. Então, desde a aspiração de vias aéreas para facilitar a respiração até a reanimação cardiopulmonar, tudo isso vai depender da avaliação que está sendo feita desse recém-nascido. Então, como vai ser essa avaliação? Essa avaliação ela consiste de vários itens: a cor da pele, frequência cardíaca, irritabilidade reflexa, tônus muscular e a respiração do bebê. Como eu disse para vocês, o bebê ainda está se adaptando, né? O recém-nascido ainda está se adaptando. Então, se esse bebê que acabou de nascer, esse neonato, ele apresentar uma coloração da pele mais arroxeada, que a gente chama de cianótico, bastante cianótico, ele vai ganhar uma pontuação 0. Se ele tiver uma cianose mais leve, né, mais claro, ele vai ganhar 1. E se ele estiver mais coradinho, ele vai ganhar uma pontuação 2. Frequência cardíaca. Acabou de nascer e ele não apresenta nenhuma pulsação, não tem frequência cardíaca, a nota dele em relação a esse item vai ser 0. A pontuação, se ele estiver com a frequência cardíaca menor que 100, 1 pontinho. Se ele estiver com a frequência cardíaca maior que 100, que é o ideal, porque a frequência cardíaca de um bebê que está na barriga, de um feto, é entre 120 e 160, em média. Então, quando ele nasce com a mesma frequência cardíaca. Isso é um normal. Se ele nasce com a frequência cardíaca maior que 100, a gente já considera aceitável, ele ganha uma pontuação 2 nesse item. Irritabilidade reflexa. O bebê ele não apresenta nenhuma expressão. Nada, ele não abre os olhinhos, ele não se mexe, ele não tem nada, nenhuma reação.
ele teria uma pontuação 0. Porém, se ele apresentar alguma reação, ele se mexer um pouquinho, então ele já tem a pontuação 1. Se ele tem uma reatividade a qualquer estímulo que a gente faz, então ele já vai ganhar uma pontuação 2. Isso muitas vezes é considerado se o bebê chorou, se o bebê espirrou, isso já é uma irritabilidade, né? Tônus muscular. Um bebê que nasce com tônus muscular totalmente flácido, ele não mexe absolutamente nada, esse bebê ganha uma nota 0 neste item. Pontuação 1, se ele tiver alguma flexão, pelo menos de extremidade. E se ele tiver bem fletido, como ele estava na barriga e estiver se mexendo, ele vai ganhar pontuação 2. Em relação à respiração, não está respirando, o que é bem comum no primeiro minuto, porque ele ainda está recebendo oxigênio da mãe, ele ainda vai aprender a respirar. Mas nessa avaliação, ele é pontuado por isso, tá? E aí ele vai ganhar, se for ausente, 0. Se ele estiver com a respiração irregular, o que também é natural, porque ele está num processo de adaptação, ninguém aprende a respirar de uma hora para outra, e aí ele vai ganhar uma pontuação 1. Se ele tiver com a respiração regular, normal, ele vai ganhar uma pontuação 2, certo? Então, essa avaliação não é feita uma vez só, por isso que tem toda essa variação. É possível que a criança, né, o RN, ele receba uma determinada pontuação ao nascer e depois essa pontuação sofra uma variação. Normalmente a nota acaba subindo. O bebê vai melhorando, vai se adaptando ao meio extrauterino. Mas pode acontecer também o contrário, de o bebê acabar perdendo seus reflexos e precisar de cuidados extras da equipe. Então, a partir do momento que eu sei que é necessário fazer essa avaliação do bebê, né, do recém-nascido, com o índice de Apgar, eu preciso saber quando vai ser avaliado. Então, existem 2 momentos que são avaliados, né, em partos sem tanta intercorrências. Então, eu tenho o primeiro minuto e o 5º minuto de vida. Caso o bebê ele tem ainda uma nota muito baixa no 5º minuto de vida, então ele pode ser reavaliado outras vezes, porque ele vai sofrer algumas intervenções para ter uma melhora do quadro dele. Mas não precisando de nenhuma outra intervenção, ele vai ser avaliado apenas no primeiro e no 5º minuto de vida, que, como eu disse para vocês, normalmente a do 5º minuto ela tende a ser maior que a primeira, por causa desses 5 minutos que o RN já teve de adaptação. As notas, né, depois que se faz a soma do primeiro minuto, né, se essa nota indicar 7, né, na somatória, ou abaixo de 7, perdão, vai necessitar de uma intervenção médica, que não necessariamente vai ser uma intervenção tão grande, pode ser simplesmente um aquecimento, uma aspiração de vias aéreas, né, ou um fornecimento de oxigênio, mas nada tão invasivo para esse RN. Porém, se a nota for ainda mais baixa, cabe ao profissional médico tomar outras condutas.